Olá, caros alunos. Eu me chamo a professora Thaisa Caroline Silva Rodrigues, do curso de licenciatura em Geografia, e hoje nós vamos falar um pouco e começar nossa disciplina de sensoriamento remoto. Hoje na nossa aula nós vamos ver os seguintes tópicos: o que é sensoriamento remoto, né? Qual é o conceito da ciência, como é que aconteceu esse processo de evolução histórica, até nós chegarmos a esse termo, sensoriamento remoto. Falar um pouquinho sobre os diversos conceitos que a gente vai ter do sensoriamento remoto desde lá de 1960 até agora e algumas características gerais. O sensoriamento remoto, alguns autores, como por exemplo Jensen em 2009, em um livro Sensoriamento Remoto e Ambiente, ele vai falar um pouquinho sobre essa dualidade do sensoriamento remoto. O sensoriamento remoto enquanto ciência, por ter ali técnicas próprias, né, ferramentas próprias, e o sensoriamento remoto enquanto arte, por também nós entendermos que as imagens de satélite, nós vamos mexer com filtros, nós vamos mexer com processamento de imagem, nós vamos mexer com cores, com formas, e querendo ou não, isso também passa o ar de arte, de uma produção artística. Claro que junto com uma ciência, e aí na nossa disciplina nós vamos ver o sensoriamento remoto enquanto uma ciência, nós vamos dar ênfase a isso, certo? E aí nessa imagem aqui, já para a gente começar a tentar entender o que é o sensoriamento remoto, de forma geral, sem entrar muito nos conceitos ainda, o sensoriamento ele vai ser exatamente eu entender a superfície terrestre ou a superfície de qualquer outro corpo de uma forma remota, sem um contato direto com esse objeto. Nós vamos ver mais à frente que esse conceito ele vai ganhando complexidade. E não é só isso, né? A gente vai perceber quando nós falarmos de entender esses objetos, mas entendê-los como, né? São ondas eletromagnéticas que vão ter acesso a esses objetos e por meio dessa estrutura desses objetos, nós vamos ter essas respostas ao satélite e ao sensor que nós vamos estar trabalhando. Então, esse conceito a gente vai perceber que ele vai ficando mais complexo ao longo da nossa disciplina, ok? Então, aqui nessa imagem é muito claro, a gente vai ter uma fonte de energia, que nessa imagem no caso é o Sol. Nós vamos ter diferentes objetos na superfície terrestre e esses objetos eles vão entrar em contato, na verdade, as ondas eletromagnéticas provenientes do Sol entram em contato com esses objetos e esses objetos vão, dependendo de sua estrutura física, vão emanar, né, respostas a esse sensor que vai obter essas respostas e aí a gente vai ter a produção dessas imagens de satélite. Falando um pouquinho do histórico do sensoriamento remoto, a gente vai ver que ele pode ser dividido em duas etapas, de 1860 até 1960, e aí o sensoriamento remoto era baseado na utilização de fotografias aéreas, onde a gente vai ter aí as duas grandes guerras mundiais, então a gente fala bastante sobre o uso, primeiramente, do militarismo, né? O sensoriamento remoto, as imagens de satélite, assim como os drones, no primeiro momento usado muito por militares e depois ele vem para esse uso civil, e de 1960 até os dias atuais, né, caracterizado pela multiplicidade de sistemas sensores, por sensores mais robustos, com características mais complexas, sensores que a gente consegue trabalhar, por exemplo, né, com resoluções espaciais maiores, com mais qualidade nas nossas imagens. Então, a gente vai ter aí em 1839 a fotografia mais antiga. Então, a gente costuma falar que o sensoriamento remoto, ele nasce quando eu tenho a primeira fotografia, né? Então, quando eu vou fotografar algo, eu estou fazendo o quê? Eu estou obtendo respostas, eu estou tendo um contato com o objeto, eu estou tendo respostas daquele objeto sem ter um contato com ele direto. Então, a fotografia é isso. Então, o sensoriamento remoto, ele nasce juntamente quando a gente vai ter aí a primeira fotografia, a fotografia mais antiga. É claro que nessa primeira fotografia a gente não tem cada um pode tirar a interpretação que quiser dela, né? Já que a gente não tem formas tão bem definidas. Em 1838, a gente vai ter sim o primeiro registro de fotografia tirado de pessoas, como vocês podem perceber aí no círculo. Então, a gente já vai ter um processo de evolução,
tanto nas fotografias quanto também nos materiais que são utilizados para trabalharmos com essas fotografias. Em 1858, a gente tem a primeira fotografia aérea conhecida tomada a partir de um balão, né? Então, aí a gente já tem mais ou menos o que a gente tem de sensoriamento remoto hoje. Então, o sensoriamento remoto da aerofotogrametria também, das aerofotografias. O que são aerofotografias? São imagens retiradas por meio de aviões ou por meio de balões, como foi aí em 1858. Em 1909, a gente tem as primeiras fotografias aéreas pelos irmãos Wright sobre o território italiano. Então, a gente já vai ter as aerofotografias, onde nós vamos conseguir, naquela época, onde eles conseguem entender já como é que o espaço urbano italiano, no caso, ele estava organizado. Então, aí já dá um aparato melhor para estudar essas áreas urbanas e como que o processo de ocupação delas está sendo realizado. E aí, em 1930, a gente tem fotografias aéreas coloridas, início dos estudos para a produção dos filmes sensíveis à radiação infravermelha. Percebam, a gente já vai ter um processo de evolução muito grande. Nós já vamos ter fotografias aéreas coloridas, não só preto e branco, em tons de cinza, mas a gente já melhora o nosso processo de visualização dessas imagens, né? E aí a gente já vai ter também estudos e produção desses filmes sensíveis à radiação infravermelha, o que vai nos dar produtos além dessas fotografias na área do visível do espectro eletromagnético. Então, nós vamos além disso. Nós vamos estudar além do que os nossos olhos conseguem visualizar. Em 1958, primeiras fotografias aéreas do Brasil, com escala de 1 para 25 mil, Jacareí e Cachoeira Paulista. E aí, em 1940, a gente tem, aí a gente volta um pouquinho lá do outro slide, a gente já vai ter o uso do radar, né? Ali nas grandes guerras mundiais, na Segunda Grande Guerra Mundial, a gente já vai ter o uso do radar, e em 60 a gente vai ter o uso do radar como instrumento de sensoriamento remoto. Então, a Segunda Guerra Mundial, ela teve esse desenvolvimento do filme infravermelho. O período da Guerra Fria desenvolveu os sensores de alta resolução para fins de espionagem. Na década de 1960, a gente tem as primeiras fotografias obtidas pelos programas, né, espaciais Mercúrio, Gemini e Apollo. A missão Apollo 9, já tivemos fotografias multiespectrais. Em 1960, a gente teve já o primeiro satélite meteorológico da série TILS, que é o primeiro sistema não tripulado. Então, percebam, a gente já teve, nesse momento, um grande processo evolutivo, até 1960. E aí, com esse desenvolvimento na Segunda Guerra Mundial do filtro infravermelho, a partir daí, desse momento, pensou-se por uma grande mulher chamada Evelyn Prout e seus colaboradores. Em 1960, ela pensou, na verdade, não, pera, a gente não pode mais chamar como aerofotografia um processo que não usa mais só a região do visível. A partir de agora, a gente está usando outras regiões, inclusive a região do infravermelho. Então, a gente não está fazendo uma fotografia simples, né? Um levantamento fotográfico simples. A gente está indo além. A gente não usa só a área do visível do espectro eletromagnético. Então, a partir desse momento, a Evelyn Prout e seus colaboradores, em 1960, eles criaram essa expressão, sensoriamento remoto. Então, a partir de agora, a gente está fazendo sensoriamento remoto. A gente está estudando elementos da superfície terrestre, sem um contato direto com eles, em várias áreas do espectro eletromagnético. E aí a gente tem características gerais desse sensoriamento remoto que a gente vem falando. Então, como é que acontece? O que acontece para eu ter o sensoriamento remoto? Né? Então, aqui eu vou ter, por exemplo, uma fonte de energia, eu vou ter o sensor e eu vou ter o alvo, né? Uma triangulação perfeita. É a energia eletromagnética. Esse triângulo aqui é mais ou menos o que a gente vai ter nessa imagem. Então, eu tenho a fonte, olha aqui. Essa fonte, ela tem a REM, que é a radiação eletromagnética.
eu vou ter o sensor, que está bem aqui, e eu vou ter os meus alvos. E esses meus alvos, eles são vários. Eu vou ter uma floresta, eu posso ter água, enfim, todos os objetos que estão na superfície terrestre serão os meus alvos. Então, esse esquema ele representa bem esses elementos fundamentais das técnicas de sensoriamento remoto, né? E aí, essa radiação eletromagnética, ela chega até nós por uma das teorias, que é a teoria que fala que essas ondas eletromagnéticas, elas chegam até nós em formato de ondas, né? Eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas, elas vão em conjunto corresponder ao que a gente chama de espectro eletromagnético, e elas vão ter frequência e comprimento de onda diferente, o que vai proporcionar que a gente tenha regiões homogêneas. E cada uma dessas regiões a gente vai ter nomes diferentes. Então percebam, aqui no espectro eletromagnético eu vou ter raios gama, raios X, raios ultravioleta, a área do visível que é bem pequena, ó, que é o que a gente consegue ver a olho nu. A gente vai ter o infravermelho, e esse infravermelho ele é dividido. Nós vamos ter micro-ondas e as ondas de rádio, tá? Mas aqui abaixo a gente tem outra figura também, que vai classificar essas regiões como radiação não ionizante e radiação ionizante, certo? Lembrando aqui que naquela região pequenininha que a gente viu no slide anterior, chamada região do visível, ela vai se dividir dessa forma. Então, percebam, a gente tem aqui todas as regiões do espectro eletromagnético e a gente tem a região do visível, que é a única que os nossos olhos, a olho nu, conseguem enxergar. E mesmo nessa região do visível, do espectro eletromagnético, ela vai ser dividida, ó, em várias ondas, com comprimentos e frequências diferentes. E aí, cada cor que vocês estão olhando nessa distribuição aqui, ela vai ter comprimento de ondas e frequências diferentes, o que vai corresponder a cada uma dessas cores, certo? Outro conceito muito básico que a gente tem que ter em mente é a diferença dentro do sensoriamento remoto do que a gente chama sensor e satélite. Aquele corpo enorme que a gente olha, que é lançado ao espaço, a gente chama de satélite. Dentro desse satélite, nós vamos perceber que são acoplados diferentes câmeras. E cada uma dessas câmeras, elas são colocadas com um objetivo diferente. A essas câmeras nós vamos dar o nome de sensores. Ou seja, eu posso ter um único satélite com vários sensores diferentes. Ok? Então, por exemplo, dentro dessa minha câmera, que é o meu sensor, eu vou colocar ela com características diferentes. Então, eu posso ter uma câmera que tenha 30 metros de resolução espacial, enquanto eu posso ter uma câmera que é responsável, por exemplo, por pegar características atmosféricas do tempo e tenha uma resolução espacial de 1 quilômetro. Então, isso vai variar em relação ao objeto de estudo, o que a gente quer alcançar, o que se quis fazer com esse lançamento desse satélite. Então, a diferença básica é essa. Eu tenho o satélite, e esse satélite, que é esse corpo maior que vocês conseguem ver, dentro desse satélite eu tenho várias câmeras que cada uma vai corresponder a um sensor. Então, aqui a gente pode estar visualizando que são os satélites, né? Nesses satélites são acoplados vários sensores, ou seja, várias câmeras. Perfeito? E esses satélites, eles podem ser divididos, né? Eles podem ser classificados. Então, uma classificação desses satélites é em relação à fonte de energia. Em relação a essa fonte de energia deles, eles podem ser passivos e ativos. E qual é essa diferença, professora? Os satélites passivos são aqueles que detectam a radiação solar refletida ou emitida pelos objetos da superfície. São chamados de sensores ópticos.
Esses satélites, esses sensores ópticos, eles precisam de uma fonte externa a eles, para poder eles fazerem essa obtenção das respostas da superfície terrestre. Então, hoje, nós temos o Landsat, o Cibers, o Pleiades, vários satélites que têm sensores passivos, ou seja, ópticos. Eles precisam de uma fonte externa a eles, eles precisam da radiação solar. Já os sensores ativos são aqueles que produzem sua própria radiação. E aí a gente tem exemplo, por exemplo, o radar e o laser, o LiDAR, em que eles próprios vão emitir sinais. Esses sinais, eles se chocam com os objetos, vão ter ali vão trabalhar, vão coisar naquele objeto e voltam como resposta tanto para o radar quanto para o LiDAR, certo? E aí são sensores ativos. O que a gente pode entender, então? Que os sensores ativos eles vão precisar, por exemplo, da energia do Sol, eles vão precisar da radiação eletromagnética e os sensores ativos não. Eles são mais independentes porque eles têm luz própria, eles têm sinal próprio, eles têm energia própria para capturar esses produtos. Então, aqui a gente tem exemplo de alguns sensores passivos, né, como eu citei para vocês, o Landsat, o Cibers. E aqui a gente tem exemplo, por exemplo, de sensores ativos, do caso do LiDAR, do caso do radar, que é um radar acoplado em uma aeronave, né? E aí a gente vai obter essas imagens. Nesse outro slide é o caso, por exemplo, de dados LiDAR, que são câmeras também acopladas a aeronaves, e a gente vai ter esse tipo de dado. Então, hoje, os dados LiDARs, eles vão nos dar informações muito precisas e de várias áreas diferentes, então de floresta. Existe uma pesquisa de alguns pesquisadores brasileiros na Amazônia, com dados LiDAR, né, descobrindo coisas além do solo amazônico, né, que esses dados eles vão conseguir infiltrar nessas copas dessas árvores com muito mais facilidade do que com os dados dos sensores ópticos. E aí a gente fala um pouquinho dessas características orbitais dos satélites. A gente vai ter satélites, além de ópticos, né, de passivos e ativos, nós vamos ter satélites com órbita geoestacionária ou órbita alta. E esses satélites de órbita geoestacionária, normalmente eles ficam a cerca de 36 mil quilômetros. Eles são satélites de grande abrangência. Por que eles são chamados de geoestacionários? Porque a sua órbita acompanha o movimento de rotação da Terra, ou seja, em relação à Terra é como se ele tivesse imóvel. Então ele vai monitorar a mesma área, né, o tempo inteiro, a mesma área da superfície terrestre. São muito úteis para estudos de fenômenos meteorológicos, os quais são bastante dinâmicos, ou seja, essas imagens, esses satélites, eles ficam ali mandando imagens de 15 em 15 minutos e eles conseguem acompanhar, por exemplo, o que está acontecendo com fenômenos meteorológicos no nosso planeta Terra. Formação de ciclones, formação de furacões, enfim, diversas outras realidades. E a gente tem o satélite aqui ainda é o satélite de órbita alta, né? Como eu disse, eles são fixos em relação à Terra, permanecem voltados para o mesmo ponto da superfície e assim pode imagiar muito rápido aquela porção de terra sob um campo divisado. Aqui, por exemplo, nós temos imagens do que eu estou falando para vocês, né? Então, 36 mil quilômetros. Aqui, nessa órbita mais alta aqui que vocês conseguem ver, nesse círculo mais distante, ficam esses satélites geoestacionários, certo? Então, a gente vai ter esses satélites, eles imóveis em relação a um ponto do planeta Terra, tá certo? Então, eles não vão, assim como o Landsat, o Cibers, monitorar todo o planeta Terra. Então, cada um desses satélites monitora uma porção desse planeta Terra. Normalmente, eles são utilizados para
áreas meteorológicas, para trabalhar com essas áreas meteorológicas, para monitorar para onde que nós vamos ter, por exemplo, a zona de convergência intertropical, aonde que ela está, para onde que ela está indo, determinado furacão, onde ele foi criado, para onde ele está se deslocando. Então, essas informações a gente consegue por meio desse material. Além dele, a gente tem o de órbita baixa. Esse de órbita baixa, ele equivale a dizer órbitas com menos de 1.000 km de altitude. A órbita é também circular, pois dessa forma o satélite fica sempre orbitando a uma altitude quase que fixa em relação à Terra. Os satélites de sensoriamento remoto possuem órbita chamada heliosíncrona, ou seja, sincronizada com o Sol. Né? Então, esses satélites de órbita baixa, eles são quase polares, têm a importante característica de permitir que a Terra toda, exceto os polos, seja imagiada após um certo número de órbitas. Então, aqui nesse satélite que a gente está falando, ele vai ter um outro tipo de órbita, que é diferente daquele satélite que a gente viu geoestacionário. Vocês perceberam lá naquela imagenzinha no GIF que o satélite geoestacionário ele fica alinhado ali com a linha do Equador, com a zona do Equador, e a sua órbita vai seguir ali aquela rotação. Aqui nos satélites de órbita baixa não, a gente vai ter um alinhamento polar, né, onde ele vai conseguir mapear a Terra quase inteira, exceto os polos. Tá? Então, vai chegar um ponto que toda a Terra vai ser mapeada por esse satélite. Aqui a gente vai ter algumas características importantes, por quê? Porque cada uma dessas características, elas correspondem a um tipo de satélite diferente. E aí alguém pode perguntar, mas professora, como que eu vou saber qual imagem de satélite que eu vou usar, né? Claro que a gente vai ver isso mais à frente, nas nossas próximas aulas, mas isso é interessante entender por quê. Porque quando eu entendo as características do sensoriamento remoto, eu vou começar a entender e projetar que tipo de imagem que eu vou usar para o meu estudo. Então, se eu vou estudar condições climáticas no Pacífico, eu não tenho por que utilizar um satélite de ordem polar. Eu posso utilizar, por exemplo, ainda mais se for em grandes áreas do Pacífico, um satélite geoestacionário, que me pegue apenas aquela área, já que eu não vou trabalhar com multitemporalidade, que a gente vai ver também nas próximas aulas, tá certo? Nossa aula de hoje, a gente fica por aqui, né? Quando a gente coloca uma frase do Paulo Freire, não se pode falar em educação sem falar de amor. Então, a gente fica por aqui na nossa primeira aula de sensoriamento remoto, da unidade 1, onde a gente buscou falar um pouco de forma geral sobre o que é, sobre essas características do sensoriamento remoto. E aí, a gente fica aguardando dúvidas e qualquer outras informações que vocês queiram obter.